Quantos estão com a expectativa de ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Diga amém aí. Glória a Deus. Pode melhorar, amém? Amém. Nessa noite a gente tem uma participação muito especial. Pastor Jeremias, ele é pastor da Igreja Nova Vida de Urucânia, é irmão da nossa pastora Carla. É ele quem vai nos entregar a palavra do Senhor nessa noite, amém? Recebam eles aí com bastante carinho, uma salva de palmas, que o Senhor venha usar ele grandemente nessa noite. Amém, glória a Deus. Boa noite, César, paciência, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma alegria estar aqui com os irmãos para podermos juntos adorarmos, louvarmos e exaltarmos o nosso Deus, o nosso Cristo. Ele é o nosso Senhor, aquele que está em todos e age sobre todos. Eu quero desde já agradecer ao pastor Samuel, pastora Carla, pela confiança. Eu me sinto honrado, né? Porque você chama alguém para convidar, você tem que ficar para você tomar conta, ver o que é que ele vai pregar, né? Mas eles, obrigado, querido, confiaram aí, porque sabemos que temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo. Estamos pautados na mesma palavra e temos o mesmo temor diante de Deus. Muitas experiências que vivemos juntos, eu, pastor Samuel, Carla, desde a infância, e Deus assim nos conduziu para servi-lo em lugares diferentes. Eu fui para a Nova Vida através do pastor Samuel e pastora Carla. Aí eles foram embora e me deixaram lá. Deus tinha os propósitos dele aqui para abençoar a vida dos irmãos, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Tem uma coisa na sua mente: uma vez que viemos para Cristo, fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Estamos à sua disposição. Para onde Ele quiser nos guiar, Ele vai nos guiar, vai nos levar. E devemos ter esse sentimento em nosso coração. Essa submissão à vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E longe da vontade de Deus é como se a gente estivesse em um lugar que não foi feito para nós, né? Mas quando nós encontramos a vontade de Deus, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios, nós viveremos uma vida na bênção de Deus e experimentaremos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Sinto-me em casa aqui, mesmo não sendo muito presente, mas sinto na casa do meu Pai, do Pai Celestial, nosso Deus. Então, meu agradecimento a todos. Mas sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 a 13. Aqueles que acharam, digam amém. Deixa eu ver aqui, eu estou na versão revista e atualizada, vai ter algumas diferenças, mas os irmãos vão poder acompanhar. Filipenses capítulo 4, vocês leem sentados ou em pé, como que costuma fazer o pastor? Sentado mesmo, então mesmo assentados em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo, os irmãos acompanhando, e diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Eu esquecendo de dizer também que minha esposa não pôde vir hoje, então por isso eu vim em carreira solo aqui hoje. Fechamos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Senhor, exalta o Teu nome neste lugar. Glorifica o Teu nome neste lugar como o Senhor tem feito. Teu nome seja honrado, exaltado, o nome de Cristo seja honrado, exaltado. E que o Senhor venha nos edificar nesta noite mediante a Tua palavra. E para isso eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. E que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que eu seja a Tua boca aqui. E que o Senhor faça com que esta palavra venha chegar aos nossos corações e não apenas aos nossos ouvidos. E venhamos sair daqui edificados e mais perto de Ti. Faz isso para a glória do Teu nome nesta noite, segundo a Tua rica misericórdia, em nome de Jesus. E todos digam amém. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma das 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo na prisão, na sua primeira prisão. Na sua segunda prisão, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Essa primeira prisão, ele está preso numa casa, sendo vigiado por um soldado romano. E ali ele escreveu a carta aos Filipenses, aos Efésios, Filipenses, Colossenses e aquela carta pessoal para Filemon. O contexto desta carta já tem muito a nos ensinar sobre o assunto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Eu não sei quantos já leram esta carta, eu sei que a pastora Carla e o pastor Samuel já fizeram uma exposição desta carta aqui durante aquele plano que eles tiveram, né, de expor todas as escrituras. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler toda essa carta, mas quem leu a carta de Filipenses e leu as outras cartas de Paulo, a gente nota que essa carta ela tem um tom mais sereno, uma carta mais tranquila, um tom mais pacífico. Você vê a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, é uma carta tensa, né? Aos Gálatas é tensa. Aos Efésios não é tão tensa, mas tem bastantes exortações do apóstolo Paulo ali. Mas aqui nessa carta, embora haja também exortações, é uma carta motivadora, onde o apóstolo Paulo está motivando os crentes em Filipos a avançarem na fé. Ele reconhecia que aquele lugar, aquela igreja é uma igreja que estava crescendo na fé, era uma igreja que estava crescendo no amor entre os irmãos, o amor uns para com os outros. E Paulo vai incentivar aqueles irmãos certos de que aquele que começou a boa obra haveria de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele fala isso lá no capítulo 1, do versículo 6. E ele incentiva os irmãos um pouquinho mais para frente. Ele fala que o vosso amor cresça, né? Que o amor de vocês cresça mais e mais em todo conhecimento, em todo discernimento, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros, íntegros, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Mas há também uma exortação especial aqui nessa carta, há um foco muito especial aqui nessa carta, que é sobre a alegria, onde Paulo exorta esses irmãos a se alegrarem no Senhor, a encontrarem o seu motivo de alegria por permanecerem em Cristo, unidos em Cristo, na pessoa de Cristo. Ele exorta isso lá no capítulo 4 mesmo que lemos. No versículo 4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, ou nessa outra versão, alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez digo, alegrai-vos. Ou em outra versão fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E eu acho até de certa forma interessante, porque quem aqui quer ficar triste? Ninguém quer ficar triste. Mas quem quer ficar alegre? Todos nós queremos ficar alegre. Mas alegria e tristeza, ela costuma ser algo circunstancial, não é verdade? Tem coisas que nos deixam tristes e tem coisas que nos deixam alegres. E é difícil para você dizer para uma pessoa que ficou triste com alguma coisa, pela perda de algo, pela perda de alguém, e falar para ela, não fique triste, você não tem como fazer isso, porque a pessoa ela está triste, não tem como você mudar esse sentimento. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui que nós podemos buscar a alegria. E ele fala, busque essa alegria no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor, ou seja, achem no Senhor o seu lugar de descanso, achem no Senhor o seu lugar de paz, achem no Senhor o seu lugar de se alegrar. Bom, pode diminuir, senão eu vou ficar com frio, eu vou congelar, aí eu vou ficar triste. Obrigado, querido. Quem gosta de ir ao shopping aqui? Quem gosta? Quem gosta de andar no shopping? Mesmo que não vá comprar nada, mas só vai olhar. Quem gosta? Gosta mais de comprar, né? Quando comprar fica melhor ainda. Quem gosta de estar na praça de alimentação do shopping? Comer aquele hambúrguer, né? Aquela batata frita, né? Aquela pizza, aquele camarão, aquela coisa que você gosta. E no shopping você normalmente não vai sozinho, você vai com alguém que você gosta. Então, quantos ficam alegres no shopping? Quantos aqui, talvez algum dia, você estava triste e o seu marido, ou a sua esposa, o seu amigo, o seu namorado, sua namorada falou com ele o seguinte para ele poder ficar alegre: vamos no shopping. Quem já foi convidado no shopping para se alegrar no shopping porque estava triste? Levanta a mão aí. Quem gosta de ir à praia? Sentar lá na praia, ficar só ouvindo aquele chuar, 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 né? Aquele, né? Desde que não chegue um filisteu e coloque uma caixa de som tocando funk do seu lado, mas você está lá, né? Ouvindo aquele barulho do mar, e você se alegra de estar naquele lugar. A proposta de Paulo é: se alegre por estar na presença de Cristo. Fique na presença dele. Chega perto dele. Maria experimentou isso, não foi? Maria estava lá, Jesus na casa de Lázaro, e Marta ficava para lá e para cá, limpando a casa, fazendo uma coisa ou outra. O que Maria fez? Ela quedou-se aos pés de Jesus e usufruiu da sua presença, da sua gloriosa presença. E talvez você não tenha reparado, um pouco depois você olha lá em João capítulo 13 ou 12, e também Mateus narra que, mas esse detalhe é falado em João, que há uma festa lá na casa deles, e está de novo Marta servindo e Maria quebrando um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, ungindo Jesus, porque Maria se alegrava por estar na presença de Jesus. E a proposta do apóstolo aqui é: se alegrem no Senhor, alegrem-se por estar na presença dele. Ele exorta isso e ele também dá o exemplo disso, porque no capítulo 4 que nós lemos aqui, Paulo, ele está feliz porque ele está ali preso e ele recebe suprimentos da igreja. Mas veja o detalhe no capítulo 4, versículo 10, e diz assim: fiquei muito alegre, aonde? No Senhor. Ele poderia simplesmente dizer para os filipenses: olha, eu fiquei muito feliz porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Paulo está preso, ele está autorizado a alugar uma casa. Ele aluga uma casa, né? Entendemos que foi dessa maneira, porque ele tinha autorização para estar na casa,
mas tinha um soldado romano o vigiando sempre. Segundo o costume da época, ele ficava acorrentado com este soldado, mas ali ele vive a sua própria vida, então ele pode escrever, ele pode ter a sua própria comida ali. E os filipenses, eles reuniram ofertas, não sabendo se em donativos, se em valores, em moedas, e eles enviam isso para Paulo para poder suprir o tempo que Paulo estava ali na prisão. Ele não tinha como trabalhar, ele necessitava dessa ajuda. E Paulo, ele fica feliz com isso, e Paulo simplesmente poderia dizer: olha, eu fiquei muito feliz por receber a oferta de vocês. Eu fiquei muito feliz com vocês porque vocês me ajudaram. Mas Paulo, ele faz questão de dizer: muito me alegrei no Senhor por aquilo que vocês fizeram. Porque ele sabia que tudo está em Deus, que todas as suas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus. E foi por meio do amor de Cristo plantado no coração daqueles irmãos que eles se reuniram, levantaram donativos, levantaram ofertas e entregaram assim, desta maneira, para o apóstolo Paulo. Então ele fala: eu me alegrei no Senhor, porque eu imagino que quando Paulo recebe aquelas ofertas, ele não olha primeiro para os filipenses, ele olha para o Deus que supre todas as coisas e fala: obrigado, Senhor. Obrigado porque esses irmãos fizeram isso por mim. E o apóstolo Paulo, como nós bem sabemos, ele deixa claro nesse texto que sua alegria não depende de circunstâncias, mas sim de Cristo. E aí ele vai continuar o texto dizendo: eu digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele vive contente em toda e qualquer situação? Porque as circunstâncias, elas não são o fator principal da sua alegria. A sua alegria está no Senhor. Aí ele continua dizendo: sei o que é passar necessidade, sei o que é também ter em abundância. E é interessante isso aqui, né? Olha, sei o que é passar necessidade, mas sei o que é ter de sobra. Eu aprendi, deixa eu ler aqui na outra versão. Aqui está uma versão, aqui está outra. Eu estou no versículo 12. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Deixa eu ler o 11, que eu estou meio enrolado aqui. Vou desenrolar aqui. 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo tinha muitas coisas, quem era a sua alegria? Quando ele não tinha nada, quem era a sua alegria? Quando ele tinha dinheiro no bolso, quem era a sua alegria? Era o Senhor. Quando ele estava com a conta zerada, quem era a sua alegria? O Senhor. Era o motivo da sua alegria. Amados, o apóstolo está em cadeias aqui. É interessante olhar esse contexto. E se você tiver oportunidade de ler novamente toda esta carta, porque o apóstolo está em cadeias. Apesar de não estar como ele ficou na sua segunda prisão, que ele ficou no calabouço, numa situação bem mais difícil, mas ele está sem o conforto, ele está com a possibilidade de ser executado, está passando por um momento de aflição, tribulação, e isto por causa do Evangelho. Mas mesmo assim, o seu foco não eram as suas cadeias, o seu foco não eram as suas aflições, a sua angústia. O seu foco era Cristo, porque Cristo para ele era suficiente, e Cristo é suficiente. Que nós possamos aprender isso, que Cristo é suficiente. Não há murmuração no apóstolo, não há lamento, não há choro. Ao contrário, ele usa essa situação até para motivar outros. Sabe aquela pessoa que está ferida, mas está motivando o outro?
está sofrendo, mas está consolando outros, que está diante da morte, mas está levantando outros. É assim que o apóstolo estava. Ele usa a sua situação para gerar motivação aos filipenses. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 1, do versículo 12 em diante. Vai dizer assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A preocupação dele era essa. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, e toda a guarda pretoriana, e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Isso é algo que nós teríamos que ter um tempo maior para explicar. Então vamos seguindo. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com ousadia, como sempre, também agora, Cristo, escuta isso, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele tinha fé, e isso foi confirmado que pelo menos naquele momento ele seria livre, porque ele foi livre dessa primeira prisão. Mas ele também dizia o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade. Ele tinha a certeza que a vontade de Deus seria feita, e que se ele vivesse ou se ele morresse, Cristo seria engrandecido. Porque como diz o versículo 21, você pode ler junto comigo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que a gente pode dizer com todas as palavras que o morrer é lucro para nós? Por que Paulo disse que o morrer é lucro, querido? Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso que para ele o morrer é lucro. Porque para ele, que não teve a oportunidade que Maria teve de se quedar aos pés de Jesus, e está ali na presença de Cristo, usufruindo da presença de Cristo face a face, ele sabia que na hora que ele morresse, essa oportunidade que ele não teve, apesar de que Cristo apareceu para ele mais de uma vez, para ele seria lucro estar ali na presença de Cristo. Mas ele diz no versículo 24 que por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo, que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Essa era a mente do apóstolo, esse era o coração do apóstolo. Para ele só Cristo importava, mais nada importava. Mas, meus amados irmãos, eu quero pegar esse texto para falar sobre um assunto muito especial, que é a missão da igreja. A igreja tem várias missões. Claro, a missão principal da igreja, eu não sei nem se a gente pode dizer que existe uma missão principal da igreja. Existe a missão da igreja, que tem vários ramos, né? Mas sim, se nós olharmos para as ordens de Jesus, nós podemos até dizer que a principal missão da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho.
fazei discípulos de todas as nações. A missão da igreja é frutificar. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu os escolhi e os designei para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. E eu estou trabalhando muito isso lá na Igreja Cristã Nova Vida em Urucânia, onde eu pastorei. Mas uma das missões da igreja também é a adoração. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas da sua maravilhosa luz. A nossa missão é proclamar quem Deus é, quem Cristo é adorar, é exaltar. A adoração da igreja, ela é do início ao fim. E ela não termina nessa terra, porque um dia estaremos em novo céu e nova terra, na presença do Cordeiro, na presença de Deus, o adorando, o exaltando. Mas o que é adoração? Adoração é um assunto muito vasto, que daria para a gente passar mais do que uma noite, dias aqui, conversando sobre esse assunto. Mas deixa eu falar um pouco sobre a adoração, o sentido natural da palavra, o sentido, original da palavra. Adorar significa, a palavra em si, a palavra hebraica, ela significa você se curvar, você se dobrar diante de alguém. E claro, você se dobra de alguém que para você é alguém superior a você. Há alguns significados bastante interessantes na palavra, no original da palavra adoração, que é, por exemplo, beijar a mão de alguém. Hoje não mais, mas nos tempos mais antigos, quando um homem queria galantear, vamos dizer, elogiar ou ter alguma proximidade da mulher, o que ele fazia? Ele beijava a sua mão. Os servos, os súditos, eles beijam a mão do soberano como um gesto de inferioridade, reconhecendo que aquele rei é soberano sobre a sua vida. Quem tem pet? Cachorrinho. Quem tem? Cachorrinho. A adoração fala até sobre a atitude do cachorrinho de lamber seu pé. Sabe quando você chega, o cachorrinho pula em cima de você e quer cheirar, e quer lamber, e quer ficar perto? A palavra adoração, no original, fala sobre isso. Lá em casa, a gente tem um shih tzu, e ele é assim. E o que eu acho interessante é que quando eu não dou muita atenção para ele, ele senta nos meus pés. Ele gosta de sentar nos meus pés. Quando de manhã, às vezes eu acordo antes de todo mundo e eu desço, aí faço um café e vou lá para o meu quartinho para fazer a minha oração, ele sobe comigo, eu sento, se eu ajoelho, ele fica lá nos meus pés orando. Se eu estou sentado, ele está lá nos meus pés. E ele dorme ali nos meus pés. Por quê? Porque ele se apega a gente. Ele nos adora. A adoração é a expressão de reverência de um ser a um ser superior como resultado do reconhecimento de sua grandeza e superioridade sobre si mesmo. Eu vou repetir essa definição, porque nós podemos ter muitas definições sobre adoração. Adoração é a expressão de reverência de um ser a um ser superior como resultado do reconhecimento de sua grandeza e superioridade sobre si mesmo. Vou repetir de novo. A expressão é a adoração é a expressão de reverência de um ser, eu, você,
a um ser superior, Deus, o eterno, o todo-poderoso, o Criador dos céus e a terra, o soberano de toda a terra, o Cristo, nosso Cristo, que foi morto, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. É uma expressão de nós, esse ser inferior a esse ser superior, como resultado do reconhecimento de que Ele é grande, Ele é maior, Ele é infinitamente superior do que nós. Isso é adoração. Ele é Senhor. É claro, essa expressão de adoração pode ser através do louvor que cantamos, dos cânticos, pode ser através da oração, através da pregação da palavra. Deus está sendo adorado aqui, está sendo exaltado, estamos proclamando as suas virtudes aqui nesse lugar. Mas a adoração, ela deve ser na vida como um todo. Nós não fomos chamados para adorar só aqui. A minha vida tem que ser uma vida de adoração. Há uma definição de adoração da pastora Carla, quando nós éramos da Nova Vida, lá em Paciência. Fazíamos parte do ministério de louvor ainda. E eu guardei isso para toda a vida, que ela disse que a adoração, repete isso comigo, a adoração é um estado de espírito. É um estado de reconhecimento, de gratidão. É um espírito agradecido. Um espírito impactado pela grandeza de Deus. Um estado constante de contemplação da glória de Deus. Adoração, eu sou um adorador, um verdadeiro adorador, quando eu já acordo. E o meu primeiro pensamento não é o trabalho. Não é para o jovem a namorada ou o namorado. Não é o passeio, não é nada, mas é o meu Deus. Quando eu acordo, eu sei que eu acordei porque as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Eu sei que aquele dia vai ser na dependência dEle. Eu acordo já pensando nos propósitos dEle para a minha vida. Eu já acordo, ainda mais sendo pastor, tendo um ministério, eu já acordo pensando naquilo que eu vou fazer por Ele, para de alguma forma responder de forma agradecida a tudo que Ele fez por mim. Adoração é eu saber quem Deus é. Lembra o que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Ele falou para aquela mulher: vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos os judeus, quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, porque a palavra de Deus estava nos judeus, os oráculos de Deus foram dados aos judeus, e se alguém queria conhecer a Deus, tinha que ser através daquele povo, porque aquele povo tinha a palavra, que é a revelação de quem Deus é, e não tem como você ser um adorador, se você não conhece a pessoa adorada. Para sermos verdadeiros adoradores, nós temos que conhecer aquele que nós adoramos. E quando nós conhecemos quem nós adoramos, não importa o que aconteça na nossa vida, não importa a situação que nós estivermos, nós vamos adorar. Não importa aonde estaremos, nós vamos adorar, porque a adoração, ela não depende de lugar. Jesus mesmo disse para aquela mulher, porque ela perguntou: Senhor, aonde que se deve adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Jesus fala: não é nem aqui nem em Jerusalém, minha filha. Deus está à procura de outro nível de adorador. Sabe, outro status de adoração. Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, olha, o espírito. Eu amo a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. É isso. O apóstolo Paulo, ele tinha um espírito adorador. Ele tinha um coração adorador. Quando Paulo funda, inclusive, Filipenses, ele chega lá em Filipenses, ele se hospeda na casa de uma irmã chamada Lídia, mesmo nome da minha esposa, e ele começa a pregar lá em Filipenses, e havia lá uma menina
que estava possuída de um espírito maligno. E essa menina, inclusive, ela andava atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses homens vos anunciam o caminho do Deus vivo. Ela falava a verdade, mas ela estava falando aquilo movida por um espírito maligno. Isso é muito interessante, dá uma outra pregação. Paulo, tendo discernimento que aquilo era um espírito maligno, porque essa menina, ela adivinhava e ela dava lucro para os moradores, para alguns homens que eram meio que como dono daquela menina. E Paulo repreende o espírito maligno daquela menina. Os seus donos ficam irados. E eles levam Paulo e Silas para a praça e acusam Paulo e Silas de estar trazendo costumes que eram contrários aos costumes daquele lugar. E diz a palavra de Deus que os magistrados, eles mandam prender Paulo. Deixa eu ler para ficar não nas minhas palavras, em Atos capítulo 16, no versículo 22. Atos 16. Versículo 22. Diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram do cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. E o que aconteceu depois? Veja, 25. Por volta da meia-noite, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Chega para lá um pouco, Silas. Tá ruim aqui. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Não tinha. Eles tinham um motivo maior para se alegrar do que para murmurar, do que para reclamar. Eles não ficaram falando: Senhor, a gente está te servindo e é isso que o Senhor não me dá em troca. São cadeias, são açoites. Eu estou fazendo a tua vontade e é isso que eu vou passar. Mas um espírito de adorador, ele não murmura, ele adora. Meus amados irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele precisar de circunstâncias favoráveis para adorar. Deixa eu repetir isso. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele precisar de circunstâncias favoráveis para adorar. Ele precisar que tudo esteja bem. Ele precisar que ele esteja sem dor, sem perda, sem enfermidade. Ele estar bem emocionalmente, bem financeiramente, bem de saúde. Nós não dependemos disso para adorar. O adorador não precisa disso para adorar. Nem mesmo a expectativa de que Deus vai fazer um milagre e as coisas vão melhorar. Porque às vezes nós adoramos apenas quando cantamos hinos. A gente está numa situação difícil. Está numa necessidade, algum aperto financeiro, de saúde, algum problema na família, né? E a gente começa a cantar: Deus proverá, minha casa, está no altar, Deus proverá. Aí você começa a ficar emocionado com aquilo que Deus vai fazer, e você começa a adorar e se emocionar, não pelo que Deus é, mas por aquilo que Deus vai fazer. Mas o adorador não depende disso. Você já ouviu falar de Abacuque? Você já leu o livro de Abacuque? Abacuque, provavelmente um contemporâneo do profeta Isaías, ele fez uma oração ao Senhor porque ele estava vendo a injustiça, a crueldade no meio desse povo, do seu povo. E ele fala para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Até quando
aquele que tem vai oprimir aquele que não tem? E até quando vai ver toda essa injustiça, morte, fome, e o Senhor não vai fazer nada? Ele praticamente fala isso com Deus. Aí o Senhor fala para ele: não, Abacuque, fica tranquilo, eu estou mandando os caldeus para castigar esse povo. Talvez ele tenha pensado, era melhor ter ficado calado. O Senhor ia mandar os caldeus, a Babilônia, Nabucodonosor. Depois a gente fica sabendo pela história. Na época ele não sabia. Um povo cruel. E o Senhor, ele narra poeticamente a crueldade daquele povo que vem executar o juízo contra a nação. Aí Abacuque fica assustado com aquilo e fala: Senhor, o Senhor vai deixar que o ímpio, né? Porque na mente deles, né, o ímpio, quem não é judeu é ímpio, e o judeu era santo, era justo. Então, você vai deixar o ímpio pegar e fazer isso com o justo? Aí o Senhor fala para ele: fica tranquilo, Abacuque, porque eu estou mandando também um outro povo para castigar esse povo que vai castigar o meu povo. Aí Abacuque, ele resolve se calar, e no capítulo 3 ele adora o Senhor. Ele vê a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Mas entenda, o que Deus disse para Abacuque foi o seguinte: a coisa não vai ficar boa, vai dar ruim, as coisas ficarão difíceis. E qual foi a resposta de Abacuque? Está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, você conhece porque você deve cantar esse hino. O que Abacuque fala? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O próximo: todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Deixa eu falar umas coisas sobre adoração para a gente encerrar. Guarda bem isso. Adoração não é sobre nós. Adoração é sobre Deus. Adoração não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu estado. Adoração não depende do meu estado de espírito. Adoração não depende de eu estar triste ou mesmo de eu estar alegre com as circunstâncias. Adoração depende de quem Deus é. Adoração depende de quem Cristo é. Por isso Paulo escreveu: alegre-se no Senhor. Porque eu posso adorar estando triste. Você já teve a experiência de adorar o Senhor estando triste? Quem já teve? Glória a Deus, amém. Você sabe do que eu estou falando. Porque a minha tristeza, ela não interfere ou não deve interferir na minha adoração. Sabe por quê? A minha tristeza não muda quem Deus é. Eu posso estar triste com qualquer coisa, com qualquer perda, com qualquer situação, mas Deus continuará sendo Deus, e Deus sempre será digno de adoração. Cristo sempre será digno de adoração. Então a minha tristeza não muda, não pode mudar a minha adoração. A adoração muda quem eu sou. A adoração muda o meu estado de espírito. A adoração transforma a minha tristeza em alegria. A adoração transforma meu pranto em louvor. Então, a adoração não depende de nada. A adoração não depende de instrumentos musicais. Embora seja muito bom. Bom, tá pregando com o irmão ali, avisando, né? Arpejando, é bom. É bom estarmos aqui com excelentes músicos, excelentes cantores. Mas eu não dependo disso para adorar. Tem mais amém aí? Eu não dependo disso. Não depende do hino que eu gosto. Hoje eu não cantou o hino que eu gosto. A adoração não é para você.
você que tem que gostar do hino. O hino tem que ser bíblico, como foram cantados os hinos bíblicos. Tem que adorar Cristo, tem que centralizar Cristo. A adoração não depende de ser o ministro ou a ministra de louvor que eu gosto. Não depende disso. A adoração não depende de ambiente. Não, a verdadeira adoração não depende de ambiente. Um ambiente mais atualizado, ou um ambiente mais tradicional. Não, a adoração não depende. Há um Deus no céu, que é o caso da adoração. Eu posso adorar o meu Deus aqui, e posso adorar o meu Deus na minha igreja, que é totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente desse aqui, mas o mesmo Deus que está aqui no trono, Ele está lá no trono. Então não depende daqui, lá. Eu posso adorar aqui, você pode adorar lá, porque a adoração depende de quem Deus é. Isso precisa estar na nossa mente. A adoração depende de quem é o ser adorado. O Pai é digno de adoração, e isso basta. O Filho é digno de adoração, e isso basta. O Espírito Santo é digno de adoração, e isso basta. Eu posso adorar triste, com dor, em aflição, na escassez, alegre, no shopping, na praia, com a conta cheia, com saúde, mas a adoração não depende de nada disso. Eu posso adorar porque Ele já se revelou a mim. Ele já falou comigo. Eu já o conheço. O Espírito Santo habita em mim. Eu posso adorar porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Ele derramou o seu precioso sangue para que eu pudesse ter comunhão com Deus, para que eu pudesse me reconciliar com Deus. Cristo derramou o seu sangue, por isso eu posso o adorar, eu posso o exaltar. Ele abriu os meus olhos para o Evangelho, porque um dia eu estava cego para o Evangelho, como todos nós um dia estávamos cegos para o Evangelho. Mas a luz do Evangelho brilhou em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu era cego, mas agora eu vejo. Então eu posso adorar, porque eu sei a quem eu estou adorando. Eu posso experimentar a presença de Deus, porque eu fui reconciliado com Ele. E eu posso experimentar da sua glória. Então, queridos, adore dessa maneira, porque quando nós adoramos também, a adoração volta para nós como fôlego de vida. Quando eu adoro, eu sou fortalecido nele. Eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando eu adoro. Então, encerrando, graças a Deus, consegui no tempo. Desculpa, mas eu sou meio assim, com um negócio de relógio. Então, o que eu tenho que dizer para vocês, para fechar hoje, o Espírito Santo tocou no meu coração: não condicione nunca a sua adoração às circunstâncias. Amém? Não condicione a nada. Até porque, queridos, o mundo está cheio de males. Daqui a pouco nós vamos para casa, no seio da nossa família, e amanhã começa um novo dia e a gente não sabe o que vai acontecer. Senão que Jesus disse uma coisa, Ele garantiu que todo dia tem. Todo dia tem os seus males. Lembra o que Ele disse lá em Mateus? Basta o dia o seu próprio mal. Mas Ele prometeu também que o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, Ele mesmo vai prover a saída. Mas eu não posso garantir para você que amanhã vai estar tudo bem. Que amanhã vai ser o dia perfeito para você. A não ser que o Espírito Santo me revele isso para me dizer para você. Mas se o Espírito Santo não me revelar isso aqui para eu dizer para você, eu só posso dizer o que a Bíblia já revelou. E a Bíblia já revelou que amanhã vai ter dificuldade que nós vamos enfrentar, todos nós vamos enfrentar.
estando aqui ou estando em qualquer lugar. Porque todo dia tem o seu mal, porque esse é o mundo que nós vivemos e que não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Não sei se você está iludido com isso, mas se você crê na palavra de Deus, como eu sei que os pastores ensinam aqui, até a volta de Cristo as coisas não tendem a melhorar, muito pelo contrário. Graças a Deus que nós temos Deus. Mas a Bíblia me garante o seguinte, também, que o Senhor vai trazer os seus cuidados amanhã. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Só não deixe de adorar. Só não deixe de exaltar. Só não condicione a sua adoração a circunstâncias, a momentos, a lugares. Não, adore. Adore. Sinta a presença de Deus lá quando você estiver tomando banho, quando você estiver escovando o dente, fritando o ovo ou fritando a alcatra. Sinta a presença de Deus, porque a presença de Deus é superior a todas as circunstâncias dessa vida. Adore pelo que Ele é, como esqueci o nome dele. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. E Ele é digno de louvor e de adoração. E Igreja de Cristo Jesus, venha para a igreja para adorar, venha para dar, venha para entregar ao Senhor a sua adoração. Não venha só pensando em receber. Vamos ver qual a palavra boa que eu vou receber. Glória a Deus que a gente vem e recebe. Mas vem aqui para adorar aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que te remiu e aquele que vai te levar para novo céu e nova terra, aonde nós estaremos adorando, exaltando para sempre. A igreja tem que viver aqui um pouquinho do que vai viver na eternidade, onde todos nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, o adorando, o exaltando. E se você ainda não tem essa certeza no seu coração, você pode ter essa certeza hoje entregando sua vida para Cristo Jesus. Se você não entregou a sua vida para Cristo Jesus, entregue ela hoje. Declare Ele como Senhor e Salvador da sua vida e viva essa vida de adorador que vai da agora até o fim. Amém, queridos? Alguém aqui que não entregou a vida para Cristo, que gostaria de entregar a vida para Cristo hoje? Levanta a mão que eu quero orar por você. Alguém aqui, e talvez esteja aqui primeira vez, ou segunda, terceira vez, ou já tenha vindo há algum tempo, mas ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A verdadeira paz, a verdadeira alegria você só vai ter quando você fizer isso. E você está na presença de Cristo. Alguém aqui? Não? Então vamos nos colocar de pé e vamos encerrar esse culto em adoração. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje. Eu não sei como você veio para cá. Eu não tenho como te garantir que hoje Deus vai resolver a tua causa, o seu problema. Não, isso não pertence a mim, isso pertence a Deus. Uma coisa eu sei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele sim pode trazer solução, Ele pode trazer saída para você. E eu peço a Deus que Ele supra as suas necessidades. Eu peço a Deus que Ele faça um milagre na sua vida. Mas uma coisa Ele quer te dar muito maior do que tudo isso que Ele pode dar para a terra. É mais da sua presença. E você só pode fazer isso adorando, o exaltando, o glorificando. E haverá um dia em que nós estaremos juntos diante do Cordeiro de Deus, na presença dele. Não haverá mais choro, luto, dor, tristeza. Não haverá mais pecado. Diga graças a Deus. Não haverá tentação. A gente não vai ter que mais lutar contra a nossa carne pecaminosa. Que coisa boa, amém? Um dia de glória, vai ser glória, pureza. O veremos como Ele é e seremos puros como Ele é puro. Não carregaremos mais esses males que a gente tenta se livrar a vida inteira e a gente chora, Senhor, me ajuda. Será a glória. Mas pelo perdão dos pecados, hoje nós podemos ter paz e estar na presença dEle. Eu adorar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por poder estar aqui na tua casa junto com os teus filhos para te adorar, te bendizer. Eu peço que esta palavra fique gravada no coração dos teus servos, que eles encontrem em Cristo Jesus a alegria, a paz
Que não sejamos adoradores circunstanciais, que só adoram quando tem uma boa circunstância para adorar, mas sejamos adoradores que te adoram independente de quaisquer circunstâncias, qualquer situação. O adoraremos por quem o Senhor é. Então, Pai, glorifica o Teu nome neste lugar. A cada culto, a cada programação. Glorifica o Teu nome na vida dos Teus filhos, pastores Samuel e Carla. Ó Deus, usa eles para que eles continuem sendo instrumento nas Tuas mãos para conduzir esse lugar para a glória do Teu nome. Para que o Teu nome seja exaltado, adorado e exaltado neste lugar, ó Deus. Enquanto Te adoramos, cuida de nós, cuida do Teu filho e Tua filha que passam por dificuldades nessa noite, que estão passando por alguma necessidade, aquele que precisa de uma direção, aquele que precisa de um conforto, de uma consolação. Senhor, todas as coisas estão em Ti. Tu és a fonte de todas as coisas. Então vem sobre Teu filho e Tua filha, Pai, com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu socorro, mas que independente de qualquer coisa, ele encontre o Senhor, no Senhor, um lugar de adoração. E sejamos encontrados como adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Recebe nosso louvor e a nossa adoração nessa noite em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós choramos e todos digam amém. Vamos adorar com esse hino. Aleluia. As muitas gerações. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Olha para Ele e cante. Teu nome é o mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Perdoado aqui e redimido foi. Faz o quê? Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que quem é livre aqui, adore e leva o Seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém.
sim ao Rei dos Reis. Santo, sempre serás santo, santo para sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Em quaisquer circunstâncias, em qualquer situação, Ele sempre será santo e digno de louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Deus os abençoe, meus queridos. Glórias e glórias ao nome do Senhor.